Olá, turma, tudo bem? Então, agora nós vamos voltar ao estudo de funções inorgânicas. A gente já estudou, né, ácidos, bases, tá? E agora nós vamos estudar os sais. Então, o sal, né, de maior importância aqui é o cloreto de sódio, o NaCl, que pode ser obtido da evaporação da água do mar, tá? Assim como os ácidos e bases, né, os sais fazem parte do nosso dia a dia. O NaCl, o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Então, aí vocês estão vendo uma salina. Nessa salina, é claro, existem aquelas piscinas, como eu já tinha dito para vocês lá no início do ano. A água do mar invade essas piscinas, né? Daí tem um processo de evaporação dessa água, e daí fica o sal. Esse sal ele é retirado, né? É tratado, e daí vai para a mesa do consumidor. Né? É o alimento mais comum, é o alimento que chega em toda a mesa do brasileiro, é o sal. Inclusive, né, o Brasil existe uma lei para que o sal além ele seja iodado, para que evite, né, seja um tratamento de profilaxia contra problemas da tireoide, como o bócio, o papo, tá? Nós temos o carbonato de sódio, que é utilizado no tratamento da água da piscina para redução da acidez. Quem tem piscina em casa ou já viu fazendo tratamento de correção de pH, né, a substância que coloca é essa aqui, o carbonato de sódio, para não deixar o pH tão ácido, que favorece, né, o acúmulo e o crescimento de algas. A água ela fica esverdeada. O nitrato de potássio, que é usado como conservante em embutidos, e existe até uma lei aí de controle desses nitratos, né, porque os nitratos eles são cancerígenos. Então existe toda uma regra, uma legislação para que se controle a quantidade de nitrato de potássio que é colocado nos conservantes. Inclusive, não sei se vocês sabem, Prudentópolis é o campeão de câncer do colo do intestino, né? Justamente por causa da questão cultural nossa de se alimentar muito de embutido. Mas não é só linguiça e Cracóvia, né? Existe também a salsicha e tudo mais. Mas ele é um conservante. Bom, pessoal, então para a gente ter a fórmula dos sais, a gente precisa entender que o sal ele faz parte, ele é produto de uma reação chamada reação de neutralização ácido-base, tá? Então observem aqui, ó. Nós temos o ácido e nós temos a base, que quando eu coloco um para reagir com o outro, eu vou ter a formação do sal mais a água. E a água é um óxido, o nosso próximo, né, a nossa próxima função a ser estudada. Nós vamos estudar todas as funções, ácido, base, sal e óxido. E a água é um óxido. Mas aqui, né, neutralização, ácido, base, nós vamos ter ácido, base, mais sal e água. Por quê? Então, observem aqui, turma. Eu tenho esse ácido aqui, o ácido sulfúrico. Vocês lembram lá que o ácido libera íons em água, chamado íons H+, tá? Eu tenho essa base. A base ela libera íons OH-, tá? Essa equação já está balanceada aqui no sentido nos reagentes, mas percebam o seguinte: o H+, ele vai reagir com o OH- e vai formar, né, duas moléculas de água, 2H2O. Então, de novo, eu tenho dois hidrogênios aqui, eu tenho duas hidroxilas aqui, 2OH. Então, o hidrogênio do ácido reage com a hidroxila da base, tá? Formando a molécula de água. O que importa para mim sempre é o que sobrou, tá? Eu vou escrever aqui para vocês verem como que a gente formula. Como eu disse, tem uma aula aí que eu trabalho com vocês, que é uma aula só sobre esse tipo de situação, só esse tipo de formulação. Então, turma, vejam aqui, ó. Nesse caso saiu dois hidrogênios, saiu 2H+. Então, o SO4 ele vai ficar
por causa da saída dos 2H+, ele vai ficar 2-, tá? Esse é SO4 aqui. Tudo bem? Então, como o hidrogênio do ácido reage com a hidroxila da base formando a água, eu não me preocupo com isso, tá? Eu vou ver aqui o NaOH, tá? Então, eu tenho um Na, esquece esse 2 aqui, esquece o número da frente. Só é importante para nós esse índice atômico aqui da molécula por enquanto. E eu tenho uma hidroxila. Então, essa hidroxila, ela sai na forma OH-, o sódio, ele vai ficar Na+. Tudo bem? E a fórmula a gente vai fazer pela regra do escorregador. Então, quando aparece um valor com um índice atômico aqui, no caso de um oxiácido, a gente costuma colocar um parênteses aqui para esse índice atômico aqui da quantidade de oxigênio não influenciar no índice atômico. Mas aqui, como eu tenho uma carga, vem um aqui, e esse -2 ele passa em módulo aqui. Isso aí é chamado de regra do escorregador. A carga, né, do ânion passa como índice atômico do cátion e a carga do cátion passa como índice atômico do ânion. Então eu tenho essa formulação aqui, ó, Na2, tá? Eu posso deixar entre parênteses ou tirar, porque só tem um SO4. Tá, pessoal? Desculpe escrever assim, porque vocês sabem, né? A gente está tendo essa dificuldade de escrever justamente pelo fato de estar escrevendo com mouse é ruim pra caramba. Beleza, pessoal? Esse é o processo de neutralização total. Tudo bem? Agora vamos ver aqui o processo de neutralização, chamado processo de neutralização parcial. Eu vou tirar, como tem uma hidroxila aqui, ó, eu vou tirar um hidrogênio aqui. Então vai ficar a molécula de água, um hidrogênio daqui, né? Um OH daqui, vai sobrar o sódio e vai sobrar um hidrogênio. Esse hidrogênio vai se ligar. Então, a neutralização parcial, né, o nome dessa reação é reação de neutralização. Quando o sal formado ele não carrega hidroxila ou hidrogênio, é neutralização total. E quando ele carrega hidrogênio ou hidroxila, é neutralização parcial. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, os sais são compostos iônicos obtidos por reações de neutralização entre ácidos e bases. Para ácidos e bases com mais de um íon característico, H+ ou H-, podem ocorrer neutralizações parciais devido às várias etapas de ionização e dissociação. Tá? Então, nós vamos fazer a classificação dos sais. Lembram lá que a gente fazia a classificação de ácidos, de bases? Então, hoje nós vamos fazer a classificação dos sais. E, pessoal, assim, quem vai fazer medicina tem que saber isso aí. Tá? Quem não for fazer um curso tão concorrido como medicina, aí eu desaconselho a memorizar essa tabela. Porque geralmente o que acontece é que eles dão esse tipo de informação em alguns vestibulares. Né? Então, assim, vejam vocês aqui, essa questão da tabela de solubilidade. Todos os nitratos, o que tem NO3, eles são solúveis. Todos os cloratos que têm ClO3 são solúveis. Não existem exceções. Os acetatos, todos são solúveis, com exceção do acetato de prata. Os elementos da família 7A, ó, cloretos, brometos e iodetos. Todos solúveis, com exceção da prata, do chumbo e do mercúrio. Os sulfatos, todos são solúveis, com exceção de alguns elementos da família 2A e do chumbo. Ó. Cálcio, bário, estrôncio e o Pb2+, que é o chumbo. Tá? E os sais praticamente insolúveis, aqueles sais, né, que não se solubilizam em água. Quando você joga em água, ele forma precipitado no fundo, ele não dissocia. Né? A solubilidade tem relação com isso. Ó, por exemplo, se eu pego um açúcar e jogo em água, o açúcar ele desaparece em água porque ele é solúvel. Tá? Agora vejam vocês. Eu tenho os sulfetos. Todos os sulfetos são insolúveis, com exceção de quem? Dos metais do grupo 1, 2 e amônio. Tá? Então esses são solúveis. Os sulfetos são insolúveis, mas esses aqui são solúveis. Carbonatos, fosfatos e sulfitos, todos são
insolúveis, com exceção dos elementos do grupo 1 e do amônio, tá? Então, pensar assim, pensou em elemento da família 1A, sódio, potássio, pode saber, o sal é solúvel, tá? Beleza, turma? Então, primeira forma de classificação, essa tabela aqui, ó, vejam aqui, ó. Não é comum classificar os sais quanto à força, é mais importante analisar sua solubilidade. Nenhuma substância é totalmente insolúvel. Ao dizer que determinada substância é praticamente insolúvel, significa que sua solubilidade em água é muito baixa, né? A gente fala praticamente insolúvel, tá? Sais contendo cátions do grupo 1 e o ânion NH4 são sempre solúveis, essa é a observação, né? Se aparecer o elemento da família 1A e o NH4+, são sempre solúveis. Pessoal, como eu disse para vocês, essa tabela aqui é a memorização. Eu não gosto de dizer isso porque às vezes no vestibular cai e eles não dão isso aqui, tá? Mas a maioria das vezes que eu vi em questões de vestibular, eles trouxeram informações referentes a isso. Só que nós vamos estudar reações químicas, né, reações inorgânicas, e uma das coisas que a gente deve saber para que exista a ocorrência da reação é se existe formação de sais insolúveis. E quando existe a possibilidade de formação de sal insolúvel, vai ocorrer a reação. Tá? Por isso que essa tabela é importante de nós estudarmos, mas não é importante nós decorarmos. Essa tabela tem atrás da tabela periódica de vocês também. Tudo bem? Então, onde que vocês podem pesquisar ela? Atrás, lá da tabela periódica, tem isso aqui. Ok, turma? E a formulação dos sais? Então, é aquilo que eu tinha falado. É chamada regra do escorregador. Então, esse C aqui é do cátion. Esse cátion vem da base do OH. Tá? Ó, C do cátion. É a carga do cátion, que deriva da base. Tá? E isso aqui, moçada, né, ele vai passar como índice do ânion. Percebam, aqui é a carga, mas aqui eu passo sem valor de carga, sem positivo ou negativo. Então a carga do cátion passa como índice atômico do ânion. A carga do ânion passa como índice atômico do cátion, mas sem carga, sem sinal negativo ou positivo, porque é o índice. Tá? Vamos ver aqui para frente, se tem um exemplo para a gente fazer. Bom, formulação dos sais vamos deixar então para um próximo exercício, que é o monte, que eu estou passando a parte conceitual mesmo para vocês. A nomenclatura de um sal segue a regra geral em que a terminação do nome do ácido é substituída pela terminação do ânion. Então, o ácido lá, por isso que a gente precisa saber bem ácidos e bases para poder saber sais, tá, pessoal? Então, se o ácido determina com oso, o ânion vai virar ito. Se o ácido termina com ito, ele vai virar ato, e assim vai, tá? Vejam, para nomear um sal em geral é necessário conhecer o nome do ânion proveniente do ácido. A terminação do nome do ácido é substituída pela terminação do nome do ânion. Vamos ver o exemplo aqui. Então, vejam vocês aqui, ó. Nós temos esse sal, tá? NH4, NO3. Tudo bem? NH4, NO3. Se eu ionizar, se eu dissociar, o NH4 vai sair com uma carga positiva. Ele vai passar lá, o 1 lá, e o NO3 vai sair também com uma carga negativa. Ele vai sair 1 aqui. Tá? Então vai virar um índice atômico. Então, como que eu vou dar nome? Esse NO3, ele deriva de um ácido chamado ácido nítrico. Olha, a terminação ico, aquele ácido da tabela, tá? Então eu vou tirar o ico, tá? Então vai ficar ácido nítrico, eu tiro o ico e adiciono o ato. Vai ficar nitrato de amônio, tá? Então é o nome do sal. Vejam aqui, esse ácido é o ácido sulfídrico. Tá? O enxofre forma o ácido sulfídrico. Tem 2 hidrogênios que saem para deixar a carga dele 2 menos. Então, hídrico muda para quê? Olha aqui ó, na tabela. Hídrico muda para eto. Então vai ficar sulfeto, tá?
de ferro 3, porque esse ferro tem carga mais 3 e ele sofre variação. Então a carga do ferro vem como índice. E a fórmula do composto vai ficar como Fe2S3. Então vai ficar sulfeto de ferro 3, ou sulfeto férrico. Beleza, turma? Abraço.